Essa reportagem vai longe. Ele fala que, na verdade, agora Lutero resolveu também entender o que poderia, sim, os pastores se casarem, que a Bíblia não era contra isso. E ele termina mais para frente um pouco a reportagem, e essa reportagem vem nos mostrar o que vem acontecendo com a igreja, que de tempos em tempos o mundo se rende à verdade de Cristo e busca voltar à forma original do caminho para a salvação. Costumes podem mudar, culturas podem mudar, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus continua firme, forte e fiel a Ele, né? É muito incrível isso, que a palavra de Deus não vá se moldando a tudo que vai chegando, não, ela fica da forma que ela é, pelo todo sempre. A reportagem nos mostrou um belo resumo de quais foram os 5 pilares da reforma protestante. Na semana passada nós vimos 2 deles. Somente a fé, sola fide, que é como se pronuncia, né? A única resposta humana necessária para a salvação é a fé. Nós vimos isso a semana passada. Também somente a graça. A salvação não se baseia em nenhum mérito humano, mas se baseia apenas na graça de Deus, que Ele confia a quem não merece de modo algum. Somente a fé, somente a graça. A graça vem pela misericórdia do Senhor. E através da fé nós a recebemos, porque nós passamos a crer nisso, que existe um caminho dado por Deus para que nós possamos estar religando a nossa vida, a nossa alma a Cristo Jesus. Hoje nós vamos pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração outras 2 solas de Lutero, que será somente Cristo, a terceira verdade que Lutero redescobriu, sola Cristo, somente Cristo é o caminho. E a outra que é somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. É a quarta redescoberta, sola Bíblia, sola Escrituras, que a Escritura ela é suficiente para que nós possamos direcionar as nossas vidas através dela. A igreja atual tem se esquecido de Cristo. Há muita filosofia e pouco de Cristo. É o que nós vemos na igreja, muitas igrejas hoje. Há muita música e pouco Cristo. Há muita igreja e pouco Cristo. Há muitos cristãos e poucos discípulos de Cristo. Há muitos apóstolos, bispos e pouco de Cristo. Há muitos sinais, mas pouco de Cristo. Somente Cristo é o caminho para nossas vidas, que buscamos estar vivendo a palavra de Deus. A reforma protestante foi um retorno às Escrituras e, consequentemente, um retorno à centralidade de Cristo, pois Ele é o centro das Escrituras. O Antigo Testamento aponta para Ele. O Novo Testamento descreve sua pessoa e a sua obra. Cristo é o centro da eternidade, pois nele convergem todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele é o centro da história, pois só Ele pode dar significado a ela e levá-la a uma consumação. Ele é o centro da igreja, pois é o fundamento, pois Ele é o fundamento e o dono de toda a igreja. Cristo é o agente da criação, o sustentador do universo, o redentor do seu povo, o Senhor diante de quem todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra.
Às vezes nós buscamos uma série de outras coisas, mas nós temos que entender que tudo na Bíblia se volta para Cristo Jesus. O Antigo Testamento aponta para Cristo, e o Novo Testamento testifica que Ele é a vida. Cristo é o centro porque é o único mediador entre Deus e os homens. É o que a Bíblia nos diz, Ele é o único mediador. A igreja da Idade Média havia criado uma multidão de intercessores. Maria e os santos canonizados eram abertamente invocados como aqueles que deveriam interceder por nós junto a Deus. Ainda hoje na igreja romana se diz, pede à mãe que o filho atende. Mas esses ensinamentos estão em flagrante oposição ao que a palavra de Deus ensina. Não é isso que a palavra diz. A Bíblia, ela é muito enfática ao dizer como deve ser. Se nós lermos em 1 Timóteo 2,5, vai nos dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador. Quantos mediadores está falando que tem? Um. Cristo Jesus. Ele é o mediador. É a própria Bíblia que nos diz isso e nos aponta a direção para que nós não sejamos confundidos com outras coisas. Ele fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus se coloca na posição para definir e para direcionar o que é a vida. Jesus não é um mediador entre outros, Ele é o único mediador. Ele não é um dos muitos caminhos para o céu, Ele é o único caminho para o céu. Jesus é a porta e ninguém poderá chegar a Deus exceto por meio dele. Cristo é o centro, pois é o único Salvador dado por Deus aos homens. É assim que a Bíblia nos diz. O homem não pode salvar a si mesmo por meio das obras. A igreja não pode salvar o homem por meio dos seus rituais. Por mais coisas que nós façamos na igreja, seja de que forma for, não é isso que salva. Não é o pastor que salva. Não é o teu líder que salva. Não somos nós. Não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo Jesus. É Ele que salva. A ideia às vezes até que do que o batismo pode regenerar o homem, também é um engano. Quando nós vamos às águas e somos batizados, não é isso que nos salva. O batismo serve para que nós possamos obedecer o mandamento do Senhor, para nos batizarmos, mas quem salva é Cristo Jesus. A sua fé, o arrependimento, isso sim nos salva. A ideia de que podemos ser salvos pela penitência também é um erro. Olha, vamos subir todas as escadas, vamos descer, andar o bairro de joelhos, e nós vamos ser salvos. Isso não é uma verdade. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A salvação é obra de Deus, oferecida aos pecadores, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, exceto o nome de Jesus. Somente Jesus. Atos 4,12 diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não é por outro nome. Só Ele salva. Atos 16:31, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Só nele temos vida eterna. João 6,47, assegure-lhes que aquele que crê tem vida eterna. Aquele que crê terá a vida eterna.
não cooperamos com Deus em nossa salvação? Pois tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,18 nos diz: tudo isso provém da onde? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação através da sua graça por meio da fé. Cristo é o centro, pois é o único cabeça e Senhor da igreja. Passo outro. Cristo é o único cabeça e Senhor da igreja. A ideia de que o Papa é a pedra fundamental, é o cabeça da igreja, é um erro. Não é bíblico. Nem ele e nenhum de nós, e nenhum homem. Pelo menos é o que diz em 1 Coríntios 3,11, que nos diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Está dito. Jesus já se colocou como sendo Ele o alicerce para todas as coisas. Para que ninguém venha falar: não, reivindicar eu vou ser o alicerce. Não. Jesus Cristo é o alicerce. Efésios 1:22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. A igreja só tem um dono. Esse dono é Jesus Cristo. Mateus 16:18 nos diz: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja só tem um Senhor, este Senhor é Jesus Cristo. Filipenses 2, de 9 a 11 nos diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus morreu, queridos, para comprar com sangue aqueles que procedem de toda a tribo, toda a língua, todo povo e toda nação. Foi para isso que ele deu o sangue dele próprio e morreu por nós. Apocalipse 5:9 diz: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Uau! Cristo, Ele é o centro. Cristo é o centro, pois é o único sumo sacerdote que está no céu, intercedendo pela igreja. Esse é um quarto ponto. O único sumo sacerdote que está no céu intercedendo. Não há outro. A ideia de que o Papa é o sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador entre Deus e os homens, não tem qualquer fundamento ou amparo nas Escrituras. Não tem. Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é grande porque morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. 1 Coríntios 15:3 vem para confirmar isso nas nossas vidas. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Romanos 4:25, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele penetrou nos céus, Jesus entrou no céu,
depois de ter vivido no meio de nós. Hebreus 4,14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Romanos 8,34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós, por cada um de nós. Por essa razão, Ele pode salvar-nos totalmente. É o que a Bíblia nos ensina. Hebreus 7,25, portanto Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dEle, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque Jesus, querido, foi o sacrifício perfeito, o sacerdote supremo. Nossos pecados foram julgados nele. Com base em seu sacrifício substitutivo, nós fomos declarados justos diante de Deus, no tribunal de Deus. Estamos quites com a sua lei e com sua justiça. Não pesa mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, pelo que Cristo fez, eu e você estamos salvos. Eu e você estamos salvos. Não há mais nada que pese sobre as nossas vidas. Não há acusação que pese mais sobre mim e sobre você. Nós estamos salvos. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque Ele morreu e se entregou por nós. Não uma morte como qualquer outra. Existe uma diferença, porque já existiram na terra muitos mártires. Mas Jesus Cristo não teria que ter morrido, porque Ele não tinha pecado. O sangue do Cordeiro, um sangue puro, sem pecado, nos religou ao coração de Deus. Romanos 8,1 diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5, 6 nos diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Quão grande, querido, é o Redentor. Quão grande o Redentor nós temos em Cristo Jesus, que nos resgatou. Ele é o nosso sumo sacerdote que nos leva ao trono da graça de Deus. Hebreus 4, 14, 16 nos diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A palavra de Deus é muito rica. Ela não traz só uma esperança ou uma motivação para o nosso coração. Ela nos traz um direcionamento para que a gente tenha uma paz que exceda todo o entendimento. Hoje Jesus quer que você, exclusivamente pela fé, aproprie-se da graça e receba o privilégio de ter acesso ao Pai diretamente pela mediação de Jesus Cristo. Que você possa tirar da sua mente
qualquer outra coisa que possa te trazer segurança, seja aqui na terra, no céu ou na eternidade. Nada disso vai ter valor se você não entender que é só através de Cristo Jesus. Amém, queridos? A igreja se baseou muito tempo dentro de coisas e pensamentos, e nós temos uma tendência de nos desviarmos daquilo que aprendemos de Cristo para fazermos aquilo que nós achamos que devemos fazer. Hoje foi ministrado no louvor o que o Danilo estava falando, e eu pensando na palavra, ele falando que nosso coração é enganoso. Nós nos desviamos às vezes daquilo que a palavra nos diz para ir para aquilo que nosso coração quer. Nós ficamos achando as coisas. É a turma do achismo, nós somos. O ser humano. Mas nós estamos aprendendo dia após dia. Ei, devemos seguir a palavra de Deus. E o segundo ponto o quarto ponto aqui que nós estamos falando de pilares da reforma protestante. É o quê? É que a igreja precisa de reforma mesmo, e somente através da Bíblia, através da palavra de Deus. O quarto pilar da fé evangélica é somente a Bíblia, que é a regra de fé e prática de um cristão. A Igreja Católica entendia que existiam duas regras de fé para um cristão: a Bíblia e a tradição da igreja, formada pelos seus documentos, bulas e encíclicas papais. Não era só, naquela época, não era só a Bíblia que era um direcionamento. Como haviam passado muitos anos, a tradição também deveria ser levada em conta. Não é só o que a Bíblia dizia, era o que a Bíblia dizia e mais as coisas que as pessoas tinham como costume e vinham sendo acrescentada aos cultos a Deus. A Igreja Católica entendia que existiam essas duas regras. Por isso, muitas das doutrinas que faziam a igreja nos dias de Lutero, elas terem se desviado tanto dos valores essenciais do cristianismo. Não nasceram dos escritos sagrados, eram regras impostas pelos homens. Nem eram, muitos deles, interpretações das escrituras, eram instrumentos do poder centralizador da igreja, para produzir efeitos que necessitavam. O que eu quero dizer com isso? Que era como se fosse o caso que eles começaram a fazer: vamos vender a indulgência, vamos vender a salvação. Da onde surgiu vender a salvação, querido? Nós não vimos que é só Cristo? E eles queriam vender um papel, um título, que permitia que você fosse salvo. Me dá duas salvação aí, você já pega e é duplamente salvo. Isso não existe. Como? O homem deixa a coisa muito torta, não é não? É assim. A indulgência era feita para arrecadar mais recursos. Os reformadores, quase todos eram padres piedosos, que não podiam mais conviver com a manipulação da fé, e entendiam que para voltar à essência da fé, era indispensável voltar à Bíblia. Você sabia que até o Concílio do Vaticano II, que foi em 1961, há poucos dias atrás, 1961 não é tão longe assim, né? É por aí. Mas até esse ano, a leitura da Bíblia era proibida ao leigo. Querido, não podia ler a Bíblia. Até 1961. Incrível isso. Vou ler em Timóteo 3, 14 e 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção,
pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Paulo reforça nesse texto o legado deixado pela família de Timóteo a ele. Paulo reforça que a formação que Timóteo recebeu na palavra o tornaram uma pessoa sábia para a salvação mediante a fé. Hoje nós confundimos a sabedoria com conhecimento acadêmico. Hoje é assim, a pessoa às vezes é culta porque estudou bastante, teve um MBA, tem uma pós-graduação, essa pessoa é sábia. E a Bíblia nos fala que não é bem assim. Não são todos aqueles que têm o conhecimento que também vão ter sabedoria. Para ter sabedoria, você precisa seguir a palavra de Deus. Nós não podemos confundir. Quantas pessoas nós conhecemos que têm recursos, que são pessoas inteligentes, mas que elas agem de uma forma sem nenhuma sabedoria. A palavra de Deus não é um mero livro de histórias ou de fatos. Ela produz em nós a revelação do propósito salvador de Deus pelas vidas. Essa sabedoria é o oposto de insensatez, que é a ausência de Deus. Quando nós temos ausência de Deus, nós vamos perceber que há um vazio dentro de nós. Só pela fé, esse versículo diz, mediante a fé, nós desenvolvermos a fé em acreditar, é que nós vamos poder alcançar a salvação. Paulo reforça a totalidade da Bíblia, não apenas partes como pessoas fazem usando a Bíblia, como um amuleto. Eu falei para o pessoal na parte da manhã, que é como se fosse aquelas caixinhas de promessa, que do meu tempo tinha um tal de, quem lembra aqui do realejo, de manhã não tinha ninguém, pastor Reinaldo, só eu, que era uns papagaios, você lembra também, Cleo? Foi, que não era um papagaio, era um periquito, tá vendo? Se entregou também, tem mais gente aqui, ó. Era um periquito que ele corria o cara andava com ele na rua, e o periquito ia lá e tirava um versículo da Bíblia, e entregava para a pessoa. Era assim. Mas, queridos, nós seguirmos a palavra de Deus, não é como você viver num jogo da sorte, que você vai lá, arranca uma... Não é assim. Paulo reforça a autoridade da Bíblia, que ela é inspirada por Deus para ser útil, com alguns propósitos. A Bíblia nos diz que ela foi feita para ensinar, para repreender que é refutar o pecado, refutar o erro, repreender o pecado. Ela foi feita também para corrigir, convencer os que estão fora do caminho da verdade e levá-los para esse caminho. A Bíblia foi escrita para poder instruir-nos na justiça, edificar a vida cristã em retidão. Dessa forma, usando a Bíblia dessa forma, ela sim vai ser útil para cada um de nós, para que nós possamos estar aptos para toda boa obra. É interessante porque eu lembro quando eu estava indo para Deus, eu fiz uma pergunta. Falei, o que eu vou ganhar com isso? Eu não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Como se indo para Deus fosse algo que eu tinha que ganhar para ter uma vantagem. Eu não entendia a misericórdia e a graça que Deus estava tendo
para com a minha vida, de poder ver que eu era um pecador, que Jesus Cristo morreu por mim, e mesmo antes de eu ter fé, Ele já se entregou e morreu pela minha vida. E eu perguntava, o que eu vou ganhar com isso? A Bíblia, quando você lê e aprende a receber o ensino, a instrução, a correção, a repreensão, ela vai te ajudar a que você possa estar apto, não para se fazer feliz, para poder fazer o outro feliz. Fazer toda boa obra é participar do projeto de Deus para a salvação da humanidade, das pessoas. Você tem se movido, seu coração tem se movido nessa direção? Você está se deixando ser usado? Querido, tem uma enganação de que não, o pastor vai fazer, o líder, aquela pessoa do louvor, ou outro. Não, querido, não é isso. Você vai ser usado. Você vai ser usado por Deus para fazer e tocar outras vidas em Cristo Jesus. Amém, querido? Dá um amém forte para mim, amém? Aê, nós vamos ser usados. Nós não vamos ser indiferentes a tudo que está acontecendo à nossa volta. A Bíblia, para se ser entendida, ela deve seguir, tem algumas coisas que nós podemos fazer. E uma delas é você poder meditar. Em Salmos 1 e 2, nos diz assim: como é feliz aquele, não é assim? Esse versículo é muito maravilhoso. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Esse versículo começa falando o seguinte: o que não é para você fazer. O Senhor vem para falar, não se senta na roda dos escarnecedores. Quem são esses escarnecedores? Aqueles que zombam do Senhor. Porque o que acontece é que às vezes as pessoas se sentam nesse meio e elas passam a fazer o quê? Ao invés de influenciar, elas são influenciadas. Eu falei de um momento que eu vi que às vezes tem na história, em que um homem quis demonstrar isso e ele fez uma experiência. E essa experiência que ele pegou e foi num aquário, e esse aquário tinha um peixe grande, e ele ficou olhando para o peixe, concentrado nele, e fazendo assim. Depois de um tempo, passou umas 2 horas assim, e ele ficou assim, ó. Querido, você vai ficar sentando na roda de escarnecedores para ficar igual a eles? Quem vai influenciar quem? Queridos, você vai ser diferença na vida das outras pessoas que estão à sua volta? Pergunta para quem está do outro lado, você vai ser diferença ou não? Você vai ficar que nem peixe? Pergunta para ele aí. O peixe que você tem que parecer, é o peixe aquele que lembra ao cristianismo, aquele que fala que leva o evangelho e faz diferença. Não é esse peixe que eu estou contando aqui, que a pessoa vai e começa a imitar ele, o peixe fica igual a pessoas do mundo, não. Como é feliz aquele que não se senta na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus deve ser estudada. Em Atos 8, 30, 31 diz: então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se a seu lado. Não é só pegar a Bíblia e começar a lê-la, é muito bom quando nós compartilhamos em células, não é assim? Outras células estarão se abrindo agora nessa próxima semana. Para quê? O que é uma célula? O lugar onde nós vamos compartilhar o amor de Deus, compartilhar
aquilo que a palavra nos diz, como e por que nós devemos fazer isso, porque é bíblico, está na palavra de Deus. A Bíblia, além de ser estudada, ela deve ser vivida. Declare que, na verdade, na nossa vida nós precisamos viver a palavra, não só saber a palavra. Em Atos 8, 30, 31 diz: então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e ele pegou e o ensinou sobre a Bíblia. Mas a parte que fala de ser vivido, vai estar em Tiago 1, 22. É uma passagem que eu gosto muito, que fala, sejam, ó como ela começa, sejam o quê? Isso, praticantes da palavra, hajam, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que o fizer. Uau! Quando nós entendemos, lemos a palavra e colocamos ela em prática em nossas vidas, isso faz toda a diferença. Ele será feliz naquilo que fizer. Algum resumo que a gente podia fazer sobre essas passagens que lemos sobre a palavra de Deus? Nós vamos encontrar em Salmo 119. O Salmo 119, ele é muito grande. Então eu peguei uma parte dele aqui, que está em 119, de 97 a 104. E ele fala: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornaram mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Mais que o mel para a minha boca, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Uau! Um posicionamento firme naquilo que é a palavra do Senhor. Mas além de ser meditada, estudada, vivida, a palavra de Deus precisa ser propagada. Ela deve ser levada adiante. Ontem nós tivemos o nosso grupo, eu falei pela parte da manhã, que eu acompanhei, né, a parte do evangelismo que foi feito. E eu comentei como é bom o corpo de Cristo. Eu me senti muito feliz ontem, pastor Edivaldo. Foi muito bom, né? Nós fomos aqui em Osasco mesmo, na estação de trem, então caminharam e abraçaram pessoas, oraram por vidas, fizemos a propagação do Evangelho. Você faz parte disso, que na próxima vez, foi o que eu falei para a igreja, mais pessoas possam estar engajadas, que nós possamos fazer cada vez mais outros ministérios estarem envolvidos para estarem participando disso, dessa forma. Isso animou meu coração, aquietou a alma, falando, nossa obra está sendo feita através do corpo de Cristo, através da igreja. Muito lindo. Em 2 Tessalonicenses 3:1, reafirma esse propósito que fizemos, que fala: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor, o quê? Se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Nós vamos ver
Agora, uma passagem bíblica que mostra o que a palavra de Deus faz quando nós encontramos pessoas dispostas a ouvir, meditar, praticar e proclamar a palavra. Nós vamos ler 2 Reis 22 e 23, e essa passagem é sobre o rei Josias. A herança que Josias recebera não era nem de perto algo para se orgulhar. Josias era filho de Amon e neto de Manassés. Pensa um cara que tinha um pai e um avô torto. Já pensou em alguém assim? Esse cara, que era Josias, ele tinha esses dois personagens na sua vida, que para ele eram muito mais que personagens, como são para nós aqui. Era o pai dele e o avô dele, e os caras eram totalmente tortos. Manassés foi considerado o pior rei de Israel, está entendendo? Tinha rei ruim, mas esse cara era muito ruim. Ele foi responsável por fazer pactos com todos os deuses pagãos de sua época e levá-los para dentro de Judá e para dentro do templo. Ele não é que ele só adorava a outros deuses. Ele pegou esses deuses e trouxe para dentro da casa de Deus. Sincretismo total. Havia uma adoração mista. Ah, você quer adorar outro Deus? Traz aqui, põe um símbolo, põe ele aqui também. Então adorava o Senhor e adorava outro Deus. Manassés foi esse. Em 2 Reis 21, 16 nos diz: Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Mais do que você só pecar, essa pessoa fazia o outro pecar. Não era só a questão de a pessoa ser errada, ela fazia o outro errar. Deus devia ficar muito bravo com esse homem. Sinceramente, eu não queria estar nem na pele e nem na alma desse homem, porque Deus uma hora vai fazer justiça sobre tudo isso, não é? Meu Senhor, livra-nos deste mal. Ora você também pela tua vida aí. Pera aí, meu Senhor, livra-me de levar os outros a pecar. Segunda Reis 21, 19 e 22 nos diz: Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Messulemete, filha de Harus. Ela era de Jotibá, obrigado. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés o seu pai. Quer dizer, o pai foi torto, fez tudo errado, e o filho estava seguindo o mesmo caminho. Imitou a seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Mas é interessante que o avô foi dessa forma, o filho foi dessa forma, e agora o neto poderia completar o círculo de ruindade, né? Ia ser ruim também. Mas Josias mudou isso. Quero que vocês prestem atenção agora como foi esse processo do que Josias, o rei Josias, fez na época dele. Quando Josias voltou-se para a palavra de Deus. 2 Reis 22, de 1 a 2, nos diz: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate.
Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Já começa falando que Josias foi um rei que foi aprovado por Deus. E hoje eu quero declarar para a tua vida que você será assim um rei, um sacerdote na sua casa, uma sacerdotisa no seu lugar, onde você viver, e que Deus vai aprovar a tua vida, amém, querido? Dá amém e recebe isso, viu? Deus vai aprovar a tua vida, amém? Glória a Deus. Talvez o primeiro ensino que nós podemos tirar daqui é que a herança do passado não precisa ser reproduzida na minha história ou na sua história. Não é porque às vezes alguma coisa do nosso passado deu errado, que nós vamos ser agora condenados para a eternidade, porque nosso passado foi assim. Está nas suas mãos mudar a história daqui para frente. Hoje, você pode tomar algumas decisões que mudem essa trajetória. Quando nos abrimos para a obra de Deus em nossas vidas, Ele escreve uma nova história, uma história diferente. Você não está condenado a viver como seus pais viveram, ou como outras pessoas da tua vida viveram, ou como você mesmo impôs para você viver até agora. Você pode estar tomando uma decisão hoje, de estar melhorando a cada dia mais na sua vida. Não importa o que fizeram com você, mas o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram para você. Como você vai estar reagindo às coisas que fizeram para a tua vida? Como que você vai estar traçando o seu futuro dia após dia? Josias queria reformar o templo de Salomão, que estava sucateado por causa da idolatria de seu pai e do seu avô. A igreja estava toda bagunçada, com muita idolatria. Esse versículo nos diz aqui, que é o 22, de 3 a 5, fala: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o sacerdote Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias, e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolham do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores e fazerem os reparos no templo do Senhor. Josias foi tocado por Deus para falar o seguinte: ei, está na hora da reforma. Vamos pegar os recursos que nós temos e vamos direcionar para a reforma do templo do Senhor, para que a gente possa vir ao culto, para que a gente possa adorá-lo. Ele estava tocado por Deus. Em meio a todo esse processo de reforma, Josias encontra uma cópia das Escrituras. Foram fazer a reforma, direcionaram verba para isso, e aí o que aconteceu? O pessoal falou: bom, você faz isso, o outro faz aquilo, e no meio dessa reforma, acharam uma escritura solta em algum lugar. As Escrituras, naquela época, não podiam estar soltas em qualquer lugar de jeito nenhum. O que acontece é o seguinte: não estavam dando atenção para aquilo. Vou ler para vocês, 2 Reis 22, 8 a 10. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo. Olha isso. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: os teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos servidores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Estava tendo a reforma, estava acontecendo aquilo que o rei Josias mandou fazer. Só que sabe o que aconteceu?
Quem que é o cara? Deixa eu ver. Safã o leu, né? Que fala aqui. Ele encontrou no final do relato que ele falou: olha, a reforma está indo bem, a gente está fazendo, mas sabe, acharam um livro. Acharam um livro da palavra de Deus. E leu o livro para ele. E algumas coisas eu destaquei do que foi lido nesse livro. Aquele livro estava esquecido, como talvez a Bíblia de vários cristãos nos dias de hoje. Queridos, às vezes a gente tem a Bíblia, e eu estou falando, seja pastor, seja supervisor, seja quem for, a gente tem a Bíblia, mas a gente deixa ela num canto lá, e a gente não lê como a gente deveria ler. Esses pergaminhos estavam perdidos. O fato, na verdade, de nós possuirmos a Bíblia, querido, não nos transforma. Nós precisamos lê-la, como fez Safã para o rei. 22:11 diz: assim que o rei ouviu as suas palavras, as palavras do livro da lei, ele rasgou suas vestes. Quando a palavra de Deus nós lemos e a aceitamos no nosso coração, o que ocorre é que existe uma transformação e nós queremos rasgar as nossas vestes. Rasgar as vestes tem o sentido de nós nos humilhamos na presença de Deus. Que nós não vamos sair rasgando as nossas roupas, mas as roupas das nossas almas, daquilo que é o desejo do nosso coração, nós possamos às vezes rasgar isso para que a palavra de Deus entre nesse lugar. Você às vezes se acha cheio dos direitos. Ah não, eu quero assim, eu quero assado. E muitos se desviam de Deus por isso. Porque acham que não devem se humilhar. E na verdade esse se humilhar significa se sujeitar às autoridades espirituais sobre a tua vida. O conteúdo daquele livro era revelador. Ele era confrontador. A nossa sociedade contemporânea, ela tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Tem muitos ruídos no meio de tudo que a gente vê, e a gente escuta muita coisa. Algo difícil de fazer é ouvir. Às vezes nós discutimos por que nós não ouvimos. Somos muitas vezes incapazes de ouvir. Hoje eu tive com um líder de célula, junto com sua esposa, e ele falando de uma pessoa que estão ministrando na vida dela, e é um casal novo, e eles falaram assim: pastor, mas a gente está falando tanto, mas ela não obedece em nada. Falei, mas como assim? Nós falamos, vai dar errado se você continuar assim, e a pessoa continua fazendo. Isso já fazem alguns meses que estava acontecendo, e chegou no ponto que a gente avisou que ia dar tudo errado. E sabe o que está acontecendo? Está dando tudo errado. Ah, mas nós somos videntes? Não. Nós somos adivinhos? Não, não precisa. Nós somos profetas? Nem isso precisa. Nós só entendemos que quando nós lemos a palavra e não a praticamos, vai dar problema. E nós falamos isso para as vidas, falamos isso para as pessoas, e as pessoas não querem escutar. Ouvir é mais do que você só entrar por aqui e sair pelo outro lado. Não tem que ficar alguma coisa retida dentro de você, para que você possa aplicar na sua vida. Somos muitas vezes incapazes de ouvir. Ouvimos mais o nosso coração, que é enganoso, do que a palavra. Ouviu e rasgou as suas vestes, ele foi impactado. Como ele estava diante de Deus. Que você possa estar sempre buscando com expectativas. Eu vou escutar a palavra de Deus, eu não aceito que ela não impacte a minha vida, o meu coração. Eu posso já ter escutado 8 milhões de vezes sobre a palavra de Deus, e vou escutar mais 8 milhões de vezes, se Deus permitir, e todas as vezes que eu escutar, eu desejo no meu coração, e eu desejo e profetizo para a tua vida, que ela possa impactar a tua vida. Amém, queridos? Porque aí faz sentido.
Aí nós podemos, quando fala, como foi dito, se nós estamos em um ou dois, a palavra de Deus é soberana sobre nós. Ele clama por misericórdia. Hoje as pessoas se reúnem para ser motivadas, mas muitas vezes a voz de Deus fala contra a gente, mostrando os lados escuros das nossas vidas. Muitos vêm ao culto, não às vezes para poder receber a palavra, adorar, não, vem para, eu preciso ser motivado. Eu entendo que a palavra de Deus nos motiva, nos leva adiante, mas ela também nos corrige. Como foi estudada, ela também nos ensina, ela também pega e nos repreende. Nós temos que tomar atenção. Quando a palavra de Deus se torna viva dentro de nós, ela causa um impacto. Naqueles que estão à nossa volta, ela causa impacto. Comece, se você já é um cristão, cada vez mais deseje isso, que a sua volta seja influenciada por você, positivamente. Família, trabalho, sociedade, política. 2 Reis 23, de 1 a 3 diz: depois disso, o rei convocou todas as autoridades. Lembra? Acharam o pergaminho, a pessoa foi lá, leu para o rei, e olha a reação do rei. Qual foi? Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele ficou tão impactado que ele falou assim: cara, eu preciso falar para você. Eu preciso falar, mas não é só para você. Cadê teu marido? Ah, está lá. Então eu vou falar para o teu marido, para você, para os filhos, para os sacerdotes, para os ricos, para os pobres, para todos. Eu quero que todos leiam. Ele se fez valer da autoridade que ele tinha como rei. E falou: a palavra de Deus vai impactar a sua vida. Que você possa tomar autoridade como sacerdote da sua casa, da sua família. E não se deixe enganar por pensamentos que nos tiram da presença de Deus. Leia, ore por seus filhos, esteja junto com eles, com a sua casa, com a sua família, com seus amigos. É assim. Esse rei foi impactado. A voz de Deus no coração de Josias começa a gerar impacto naqueles que o rodeiam. Um chefe de família impactado pela palavra, ele influencia a sua casa. Um patrão influencia os seus empregados. Josias convoca todos para ouvir a palavra, até os religiosos, desde o mais humilde até o mais rico. 2 Reis 23, 3, nos diz: o rei colocou-se junto à coluna real, e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Ele estava fazendo a leitura daquelas palavras e ele falou: ei, igreja, povo de Deus, vocês podem se comprometer comigo com essas palavras que o Senhor está dizendo? Você pode fazer um pacto com o Senhor e declarar que a sua vida fará parte dessa prática da palavra dele para nossas vidas? E o povo falou: amém. E o povo falou: amém. Eu aceito isso para a minha vida. Quando uma família percebe que um pai está sendo transformado pela palavra, o filho se interessa pela palavra. Se você, como pai, como avô, como filho, resolve se afastar da palavra, o que acontece é que
à sua volta as pessoas também vão se desinteressar. Mas quando você se envolve com isso, não da boca para fora, quando você coloca o seu coração nas coisas de Deus, você é impactado e a sua volta também é impactada. Josias começa então uma grande reforma. Nós estamos falando de reforma. E Josias falou, vamos reformar mesmo. Eu já tinha começado, vamos incrementar isso. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo todos os utensílios feitos a Baal e a Acera e para todos os exércitos celestes. E ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Querido, o rei Josias falou o seguinte: o que esses templos estão fazendo aqui dentro da casa do Senhor? O que esse templo a Baal, que era um outro deus da época, que era um deus mau, o que está fazendo aqui dentro da igreja? Dentro do templo do Senhor, tira isso daqui. Ele começou a levar para fora e tirar, limpar a igreja do Senhor. Os utensílios de Baal estavam dentro do templo do Senhor. Nós poderíamos falar sobre pessoas que têm trazido para a igreja objetos profanos e uma vida profana. Talvez hoje nós não estejamos trazendo e adorando aqui o templo de Baal, mas e a tua vida? O que você traz de templo que está dentro de você? Que está dentro da sua alma, dentro do teu coração? Essa é uma forma de nós estarmos profanando o templo do Senhor. É hora agora de nós nos colocarmos numa posição, de tomarmos uma decisão. A minha mente precisa ser purificada. Eu repreendo em nome de Jesus todo ataque na mente de cada um que esteja aqui, no templo do Senhor, para que possa ser limpa, purificada, santificada, em nome de Jesus. Que você não seja mais oprimido por pensamentos que denigrem a imagem do Senhor, que denigrem o nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos isso. Josias falou sobre isso: no templo não ficarão outras imagens e outros deuses para serem adorados. Que seja limpo da vida de todos qualquer outro tipo de Deus. Ele eliminou os sacerdotes pagãos. Haviam orgias sexuais dentro do templo. O que era possível quebrar e queimar, ele tirou. E o restante ele profanou. Vou ler em 2 Reis 23:10, mas antes de ler eu queria te falar, porque isso me chamou muita atenção. Eles faziam ritos religiosos de outros deuses dentro da própria igreja. Perversão da mente. E hoje em dia, como é isso? Pessoas que ficam enfiadas em pornografia, enfiadas em desejos dentro da sua própria mente, e elas vêm ao culto para levantar as mãos e adorar o Senhor. Querido, isso não dá certo. Isso é uma prisão. Lance isso fora da vida. Se você tem alguém ou alguma pessoa que você entende que esteja nesse sofrimento, ore e interceda por ela. Ore e quebre isso, essa maldição nos seus desejos, da sua vontade. Deus tem algo de livramento, para que a gente possa viver verdadeiramente aquilo que é a sua obra, toda boa obra. 2 Reis 23:4 nos diz: o rei deu ordens, eu já li essa parte, fala de Baal. 2 Reis 23:10, também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho
a Moleque. A perversão estava tão grande que não era só uma perversão moral, era uma perversão também de costumes e de tudo. Que havia um Deus, que esse Deus era chamado, como pode chamar de Deus um Deus que pede para você sacrificar teu filho, mas só que ele não livra teu filho. Você pega seu filho e queima ele. Como pode? E esse Deus Moleque era isso. Desculpe, obrigado. Moloque. O que ele fez? Ele falou: vai lá nesse templo, derruba aquilo. Aquilo era permitido pelo meu avô, aquilo era permitido pelo meu pai, mas eu estou lendo a palavra, e não é para ser assim. Acaba com isso. Porque naquela época homens e mulheres continuavam a sacrificar seus filhos. Só que, e hoje? Talvez a gente não sacrifique dessa forma, levando nos templos para poder matar o filho. Mas nós acabamos muitas vezes, matando os nossos filhos, porque nós não temos uma palavra de Deus para a vida deles. Você está fazendo isso com a tua casa, com a tua família? Ou você ainda está com onda? Ah não, eu não vou orar, eu não vou ministrar, eu não vou fazer. Você está vivendo pela tua vontade. A palavra de Deus diz: ministra a vida do teu filho. Traz, Senhor, esperança para eles. Dá o direcionamento e o caminho. É assim que o Senhor nos diz. Isso, querido, é uma maldição que está no mundo para que as pessoas tirem a guarda dos filhos. Nós vamos ter o culto do Baraque, que é o culto da bênção dos filhos, será no dia 19. Que você possa trazer teu filho, para que ele possa receber a bênção através das tuas mãos. E ele saiba que você é um homem, uma mulher que teme a Deus e quer que ele não seja sacrificado. Não se afaste de Deus. Fala para quem está do seu lado: não se afaste de Deus e de sua palavra. Guarda isso no teu coração. Não se afaste de Deus. Ele mandou queimar, sabe o que mais? O rei mandou queimar carruagens. Tinham carruagens que eram as BMWs da época. Porque aquilo não era de Deus, cara. Era coisa rica, mas ele mandou queimar aquilo. Muitos continuam numa espiritualidade equivocada porque não querem romper com a tradição dos seus pais. Muitas pessoas estão assim. Ah, meu pai ia fazer assim, eu vou fazer. Querida, é para você fazer diferente. Se teu pai era uma pessoa que Deus aprovava, você vai repetir. Mas se teu pai, teu avô, seja quem for que poder te cuidou, não seguir os princípios de Deus, você vai tomar uma decisão hoje, que vai ser somente Cristo, pela graça, movida pela fé, seguindo a sua palavra, é que você vai seguir na tua vida. Você toma posse disso para você. Eu quero isso para mim. Quem quer isso para você, diz amém para mim. Glória a Deus, querido. 2 Reis 23, 24 diz: além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam os espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Euquias havia descoberto no templo do Senhor. Ele rompe com a religiosidade popular, porque ele percebe que o seu pai e sua família estavam errados. Se você tem referências que são erradas, não é aquele que faz assim, ó. Não é a marca do Zorro que você vai fazer. Você vai colocar um X disso aí, você vai tirar isso da tua vida. Se a referência que nós temos é uma referência que é errada, é assim, ó. É um X nela. Tira fora.
No lugar disso, entra Cristo Jesus, o centro da igreja, o centro da vida, o centro de todas as coisas. Ele rompe com a religiosidade popular, porque ele percebe que o seu pai e a sua família estavam errados. A morte de Josias morreu. Pergunta para quem está do lado: você está vivo? Vê aí, porque as pessoas às vezes parecem que fica meio zumbizão, né? Está vivo? Está acordado? Então nós vamos morrer. Um dia nós vamos morrer. Até chegar lá, querido, nós temos um propósito para as nossas vidas: cumprir aquilo que Deus quer para nós. Josias teve o tempo dele de cumprimento, e chegou esse dia, ele também morreu. Em 2 Reis 23, 29 a 30 nos diz: durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. Josias foi fiel, querido, estava seguindo a Deus. E a pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: como é que Deus permite que ele morra? Por quê? Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você já não escutou isso um monte de vezes? Por quê? Não podia ter morrido aquele outro cabeçudo, morreu uma pessoa. O cabeçudo saiu a mais aqui, tá certo? Mas às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, aconteceu isso com esse, por que não acontece com aquele outro? E ainda mais que às vezes acontece com a gente, né? Alguma coisa. Por que essa história não termina feliz? Porque o avô de Josias, o que era ruim, o Manassés, ele foi mau e reinou 55 anos. Morreu com 67. E Josias, o rei, reina só 31 e morre com 39 anos, muito novo. É porque muitas vezes nós pensamos que nós queremos fazer coisa, a gente quer ver o resultado aos nossos olhos, a gente quer ver que a coisa funciona. E aí nós tomamos a decisão pelaquilo que funciona. Se não funcionar, você está na igreja, querido. Você está na igreja aqui, e aí você está sendo ministrado, está sendo ensinado, está sendo direcionado por homens e mulheres que estão cumprindo aquilo que está na palavra, buscando aquilo, e você fala: ah não, mas isso me incomodou. E aí você toma uma decisão no seu coração: eu vou sair da igreja. Não está funcionando. Não está funcionando porque você está sendo lixado. Quando a gente está na palavra, nós somos repreendidos e corrigidos, de acordo com a palavra, não é com o desejo só do teu líder, com o desejo da direção, não, querido. Se você seguir a palavra, você vai ser repreendido e corrigido e ensinado, para que você possa fazer toda a boa obra. Se não funcionar, eu mudo de igreja. Aí eu vou para o espiritismo, vou para a macumbaria, sei lá, vai dar uns passes. Não é assim, querido. Essa é a religiosidade de Manassés. Ele ouviu que se adorar Baal era bom, ele falou: traz isso para cá também, traz isso aqui para dentro. Entenderam o que Manassés fez? Ele falou: tem seu Deus aí, mas esse negócio de Baal também parece legal, traz para cá. Não pode ser assim. A questão não é se funciona, querido, mas é uma questão de obediência. Eu e você estamos dispostos a obedecer a Deus e aquilo que nós cremos? Lembra dos 3 jovens na fornalha? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles falam: se Deus quiser livrar, ok, se não, ok também.
Nós não estamos procurando o que funciona, nós estamos claros na nossa mente que nós devemos fazer aquilo que é o direcionamento de Deus para a nossa vida. Não é só se funciona, é fazer o certo de acordo com a palavra de Deus. O centro não é a tua felicidade, não é a minha felicidade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. A fé de Josias era comprometida com o que era certo, não com aquilo que funcionava. Josias nos deixa um legado. Vou pedir para o louvor subir. E esse legado está em 2 Reis 23, 25, que nos diz: nem antes nem depois de Josias, olha isso, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Querido, qual legado você vai deixar? O que você vai deixar depois que você for? O que as pessoas ao seu redor vão dizer de você? Eu fiz uma colocação com essa passagem e eu coloquei o meu nome. E eu espero isso aqui de Deus. Escuta aqui. Eu falei o meu nome e falei: Kamal. Ele foi alguém que se voltou para o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. E eu quero profetizar agora que você possa dizer o teu nome. E eu quero repetir junto isso com você. Você lembra o teu nome? Pergunta aí para quem está do teu lado. Você lembra o teu nome? Isso. Se esqueceu, pergunta para a pessoa que ela te ajuda aí. Então nós vamos contar até 3, você vai falar. Fala o teu nome agora. 1, 2, 3. Fala o teu nome. Kamal. Ele é alguém que se voltou para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, em nome de Jesus. Eu profetizo isso para a tua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Esse nosso Deus, Ele é um Deus muito especial e nós vamos estar colocando Ele a cada vez mais no centro das nossas vidas. Quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso é o Deus que nos acolhe e cuida da nossa alma, dos nossos desejos, e através da palavra, Ele nos ensina a viver os seus mandamentos. Você pode ficar de pé, querido? Cante agora, se colocando na posição de saber que só Cristo é o nosso Deus. Quão grande Ele é para a tua vida. Que a palavra do Senhor possa ser o teu norte, a tua direção.